Bom dia, turma. Bom dia, bom dia, bom dia. Good morning, everybody. Acorda. Bora acordar. Bora, né, Beth? Bom, gente, nem só de final de semana vivem as pessoas. Bom dia, Cal. Deus te abençoe. Bom dia, Jéssica. Deixa eu ver minha amiga aqui. Bom dia, Alessandra. Deus abençoe o seu dia. Bom dia, Tati. Amém, amém. Deus te abençoe também. Bom dia, Dani. Bom, gente, acorda seus irmãos aí. O povo acostumou com o final de semana, só porque não teve live domingo. Cadê a turma? Hoje nós vamos começar estudando Efésios 2. Já deixa sua Bíblia aí aberta. Vocês estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Me dá notícias disso aí. Bom dia, a paz de Deus, a paz, Mirela. Que a graça e a paz estejam sobre sua vida. Efésios 2. Tô chegando. Amém. Tá ok? Bom dia, Carolzinha. Deus te abençoe. Eu tava sentindo frio, mas agora já senti calor. Gente, tô em Itabirita, aqui tá frio pra dedéu. Olha minha mão gelada. Como é que vocês passaram o final de semana? Passou todo mundo bem? Sem contratempos do final de semana? Amém. Vamos orar, vamos falar com o Pai? Amém, Mirela. Glória a Deus. Se tem gente nova aqui já pela manhã, seja bem-vindo, viu? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom dia, Robertinha. Tava te esperando entrar, uai, pra poder começar a orar. Aqui em Itabirito tá muito frio. Bem mais com saudade. Gracinha, Rita. Aleluia. Vamos falar com o Pai? Feche seus olhos aí onde você está, clama a presença dele, fala assim: Pai, fala comigo. Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia. Bom dia, Espírito Santo, bom dia, Senhor Jesus. Nós te agradecemos por mais esse dia, agradecemos pela tua presença, pela tua graça sobre as nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Obrigado, Deus, pelo ar que respiramos. Obrigado pelo friozinho, obrigado por aqueles que estão também no calor. Nós te agradecemos, Pai, por tudo, porque tudo que o Senhor faz é bom. Deus, muda o nosso coração e nos dê sabedoria espiritual, aprender a olhar a vida com a ótica de Deus, como nós queremos, Deus, como nós ansiamos por isso, aprender a olhar a vida pela sua ótica, Deus. Porque quando nós olhamos a vida pela sua ótica, tudo é bom, Pai. Não tem situação impossível de ser vencida, não tem situação tão bagunçada e desgovernada que não possa ser ajeitada ou consertada, Pai. Então, em nome de Jesus, nos ensina a olhar a vida com a tua ótica, Pai. Nos dê discernimento espiritual, nos dê sabedoria do céu, para que nós possamos conduzir cada situação na nossa vida. E que, acima de todas as coisas, que venhamos ter amor, Pai. Porque o amor é aquele que nos une em perfeita harmonia. Deus, em nome de Jesus, nos ensina a permanecer na Tua presença, a ser mesmo ousados, Deus, para pregar a Tua palavra, com intrepidez, mesmo, Deus, sem vergonha, porque o Senhor já morreu por nós. Hoje, Deus, a nossa missão, nosso papel é anunciar o Senhor, é manifestar o céu nessa terra. Então, em nome de Jesus, nos ensina a manifestar o céu nessa terra, Pai. Obrigado por mais uma semana.
Obrigado, Deus, pela nossa transformação de mente. Obrigado por esse momento devocional. Nós te rendemos toda a honra, toda a glória. Meu Deus, porque a ti pertence. Coloca mesmo anjos posicionados nessa manhã ao nosso redor, nos livrando, Pai amado, de todo mal, de toda armadilha de Satanás, de toda flecha que ele possa tentar lançar sobre as nossas vidas. Eu declaro falido todos os planos de Satanás contra as nossas vidas. Agora, Pai, nos faça invisíveis aos olhos do nosso inimigo. Que ele não tenha poder de lançar seta na nossa mente, que ele não tenha poder, Pai amado, de falar nenhuma palavra, Pai, para que nos faça parar, em nome de Jesus. Nos livra, Pai amado, de todas as investidas de Satanás, obras, levantes, tudo, meu Deus, que ele tramou, que seja destruído agora em nome de Jesus. Reveste cada vida com teu sangue, guarda, Pai amado, cada coração, afofa, Deus, essa terra que é o nosso coração para receber a tua palavra. E que essa palavra que nós vamos ler no dia de hoje, ela possa fazer diferença nas nossas vidas. Nós já te entregamos, Deus, a nossa agenda, o cronograma do dia, para que o Senhor possa manifestar a tua vontade e nos colocar no centro dela, Pai. E que possamos fazer somente aquilo que o Senhor já separou para nós. Em nome de Jesus. Pai amado, que o Senhor possa mesmo regar vidas nesta manhã. Eu não sei como foi o final de semana de todos aqui, mas Deus, talvez tem pessoas que ficaram tristes pelo fato de não ter mãe, outras se alegraram pela felicidade de poder ser mãe, outras, meu Deus, entristeceram por não poder ser mãe. Meu Deus, o Senhor conhece e sabe de cada coração. Que o amor possa regar cada vida agora, Pai. Que uma porção de alegria seja derramada, Pai, sobre cada uma dessas vidas aqui, Deus. Que o Senhor possa trazer refrigério, meu Deus, alento mesmo para as almas, Pai. Que o Senhor possa abraçar cada vida aqui de alguma forma especial. Deus, aqueles que estão enfrentando enfermidade, que essa enfermidade não seja um motivo de parar o meu irmão, mas sim de fortalecê-lo, edificá-lo e firmá-lo em Ti, em nome de Jesus. Opera milagres nesta manhã, Pai. Nós já pedimos a unção do Senhor aqui neste lugar e na medida que a Tua palavra for pregada, meu Deus, que o sobrenatural possa ser operado aqui em nome de Jesus. A Bíblia diz que a Tua palavra transforma, Deus, e diz que se nós olharmos para o Senhor, nós seremos transformados de glória em glória. É o que nós estamos fazendo aqui nesta manhã, Pai, olhando para Ti, no anseio de sermos transformados, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, turma! Bom dia! Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês, que seja mais uma manhã onde nós possamos mesmo exalar do amor do Pai, exalar daquilo que Ele já tem para poder liberar sobre as nossas vidas. Então tá, beleza. Então tá. Já abriu aí? Efésios 2. Nós lemos, né, Efésios 1 na semana passada. Para você que está chegando agora se situar, em Efésios 1 ele vai falar sobre o quanto o nosso Deus ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos celestiais. Bênçãos celestiais já estão liberadas sobre a nossa vida. E ele fala da generosidade de Deus que derramou a graça sobre nós. E ali ele vai falar sobre a gente permanecer nessa graça e aquele que quer cumprir a lei, que cumpra ela no todo. Do contrário, não vai valer você guardar só uma parte. Vai falar também sobre o Espírito Santo, ele ser a garantia da nossa herança. O Espírito Santo, ele em nós é a garantia que Deus vai voltar para nos buscar. Então ele falou sobre as bênçãos celestiais. Se você não assistiu, tem no YouTube. Lá também tem um vídeo que eu solto falando sobre o que são essas bênçãos celestiais. Porque uma vez que você tem as bênçãos celestiais liberadas sobre a sua vida, você precisa acessar. Mas você não acessa se você não souber o que são, né? Quais são essas bênçãos. Bom dia, meu pastor. Deus te abençoe. Então tem um vídeo falando sobre o que são essas bênçãos espirituais, que é o discernimento, a sabedoria, os dons, o fruto, né? O fruto do Espírito, ele vai transformar o nosso caráter. É algo que nós precisamos buscar todos os dias. Por quê? Porque a nossa natureza é caída, ela é mal, né? Ela é corrompida. Bom dia, pastorzão, Deus te abençoe.
Nós falamos isso no capítulo 1 e agora nós vamos entrar aqui no capítulo 2. Capítulo 1 vai tratar também um pouco sobre a graça, essa generosa ação de Deus, né, de derramar a graça sobre nós e nos revelar a vontade dele. Paulo vai terminar o capítulo 1 falando de uma oração que ele faz. E nessa oração ele fala assim: Pai, eu oro para que eles tenham discernimento, sabedoria espiritual. O que é a sabedoria espiritual? É você aprender a olhar a vida pela ótica de Deus. E junto com a sabedoria espiritual, ele pede para que nós tenhamos o entendimento da plena vontade de Deus. Ele anseia que nós conhecemos a vontade de Deus para que nós andemos nela, né? Praticamos a vontade de Deus, sabedoria espiritual e entendimento da vontade de Deus. Que essas duas coisas sejam algo que a gente busque todos os dias. Eu preciso aprender a olhar a vida pela ótica de Deus. Ontem foi Dia das Mães, nós saímos para poder almoçar e tivemos várias intercorrências ao longo do almoço, sabe? Até chegar para almoçar. Nós fomos almoçar às 2:30 da tarde. Porque teve vários problemas que aconteceram. Só que quando você aprende a olhar as situações da vida pela ótica de Deus, você entende que todas as coisas têm um propósito e obedece essa vontade do céu. E ali você não vai questionar. Eu tinha duas opções: ou eu questionava, lamentava e ficaria com raiva, ou eu viveria normal e vamos lá, vamos aproveitar porque hoje é Dia das Mães, nós precisamos mudar essa situação. Então toda vez, gente, diante de qualquer situação, você tem duas óticas. Ou você olha pela ótica humana, tipo, deu errado, que raiva, tô chateado, nossa, vamos embora pra casa, não quero mais sair. Ou você aprende a olhar pela ótica de Deus. Todas as coisas têm um propósito, vamos ver o que dá pra poder fazer e vamos trabalhar com o paliativo, né? A segunda opção. Então é isso que é a sabedoria espiritual. Aprender a olhar a vida pela ótica de Deus. Não sei o que você está enfrentando. Talvez eu estou falando isso e você foi mandado embora do trabalho. Talvez eu estou falando isso e você perdeu o seu filho, perdeu algum ente querido, mas você precisa entender o propósito de Deus nessa situação, né? Em nome de Jesus. Vamos lá. Capítulo 2. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Não era um pecado, não era dois pecados. Vocês estavam mortos por todos os pecados que vocês tinham, né? Nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível, que é o diabo, né? Ele é o espírito que opera no coração dos que recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Gente, frisa isso aqui, olha. No versículo 2, na parte B, grifa essa parte que diz assim, olha, ele é o espírito que opera no coração dos que recusam a obedecer. Deixa eu abrir na King James para ver o que fala. Efésios 2. Nos quais no passado caminhastes, conforme o curso desse mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós vivíamos. Gente, olha que engraçado. Por que eu pedi para você frisar isso aqui? Porque tá falando que esse espírito opera na vida de todos aqueles que não querem obedecer. Então, ou seja, se nós, que somos filhos da luz, caminhamos debaixo de uma desobediência, o espírito que opera em nós não é o espírito de Deus, mas sim um espírito de desobediência, que fala, ele é o espírito que opera no coração dos que recusam obedecer.
Tô falando que esse espírito mora dentro de você? Não, tô falando que você está sendo guiado por esse espírito mal, né? Por esse espírito de potestade, do poder das trevas. Se você é uma pessoa que Deus já te pediu algo e você tarda em obedecer, você não obedece de forma alguma, nós temos os mandamentos e você insiste em não caminhar debaixo dos mandamentos de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu irmão como você foi amado, existe um problema aí. Tem uma antena a ser consertada, sabe? Eu também achei muito interessante. Nunca tinha dado ênfase dessa forma para essa palavra, mas aqui vai se tratar do pecado, né? Pessoas que costumaram viver com pecado. Tem gente que fala mentira, gente, por necessidade. Que se a pessoa não falar mentira, o corpo até coça, sabe? Pessoas que têm uma ganância, que não sabe para onde que vai enfiar essa ganância. Tanto eu preciso passar alguém para trás, eu tenho que fazer alguma coisa hoje para mudar essa situação. Sabe aquela pessoa que tem necessidade de pecar? Pessoas que o tempo todo elas vivem, elas andam em pecado. Isso aí, gente, para mim já é iniquidade. Iniquidade é quando você peca mais de uma vez o mesmo pecado. Você sabia disso? Existe o pecado. Pronto, cometi um pecado. Eu não imaginei, eu não sabia que isso podia acontecer, eu pequei e não estava no meu cronograma fazer esse pecado. Mas iniquidade é quando você peca e todos os dias o mesmo pecado. Quando Jesus vira para a mulher que foi pega em adultério e fala para ela assim, vá e não peques mais, significava que ele estava falando para ela assim, é possível você ir e nunca mais cometer este erro aqui. Só que tem gente que já fez um pecado, já cometeu um ato e quer continuar nele, e quer permanecer nele. Esses são os que deixaram o príncipe desse mundo, né, a potestade que fica voando nos ares, dominar o coração, né? Poderes no mundo invisível, é o próprio diabo. Entregou o coração para o diabo e não quer e se recusa a obedecer. Dói essa palavra porque você fala assim, nossa, eu sou desobediente só nisso. Ué, mas se você é desobediente, você não é obediente, né? Não adianta nada se sua mãe vira para você, o seu pai vira e fala assim, ó, você tem que varrer a casa, você tem que passar pano, você tem que lavar vasilha. Se você varre a casa e passa pano e não lava vasilha, você desobedeceu. Então não adianta de nada você querer obedecer as partes que você quer da palavra de Deus. Se você não obedece em totalidade, você está sendo desobediente. E aqueles que são desobedientes estão sob influência de Satanás, né? Vamos lá para o versículo 4. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça que vocês são salvos. Grife isso aí. E é pela graça que vocês são salvos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Esse versículo vai tratar o fato de Deus ser tão rico em misericórdia, tão rico em bondade, que Ele nos resgata todos os dias. Nós éramos mortos. Ele está falando aqui, ó, no início do capítulo, ele vai falar assim, nós estávamos mortos, na condição de não poder fazer mais nada. Por quê? Estávamos na desobediência. Uma vez que Cristo vem e nos resgata, derrama sua graça sobre nós, essa graça agora nos faz assentar nos lugares junto com o Pai, junto com Cristo. Ó, da mesma forma que Cristo ele morreu por nossos pecados, é pela graça que vocês são salvos. Não existe mérito, não existe nada que você possa fazer que vá te levar para o céu. Coloque isso na sua cabeça. Não existe nada que eu possa fazer que vá me levar para o céu, a não ser a graça de Deus. Aí, a partir do momento que você está debaixo da graça, agora você vai trabalhar em cima disso para permanecer nela, né? Quando a gente fala sobre salvação, a porta para a salvação é aceitar Jesus como Salvador, porque uma vez que Ele morreu em nosso lugar, nós hoje tomamos o lugar, né? Tomamos esse lugar que Ele já conquistou por nós.
Estamos nesse lugar. E debaixo desse lugar, nós precisamos fazer por onde de permanecer aqui agora nesse lugar, que é livres de pecado, andar num lugar de obediência, vivendo a vontade do Pai. E não é difícil, gente. Uma vez que você entende que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas inclui a sua família, inclui os seus bens, inclui o seu trabalho, inclui a sua empresa. Se você entender isso, ponto. É o ponto de partida. Eu sou salvo pela graça e eu preciso obedecer ao quê? A amar a Deus sobre todas as coisas. Ele é o que rege a minha vida. Ele é o que me conduz por um caminho. Então eu preciso andar debaixo disso aqui. E o segundo mandamento, que é amar o nosso irmão como nós somos amados. É amar com todo o coração, é se entregar, é ser educado, é poder você mesmo manifestar Cristo na terra. Fazer tudo aquilo que Cristo um dia ele faria por aquele irmão, por aquela vida, você fazer. Não é difícil, gente, não é. Só que exige mudança de comportamento, né? Mudança de atitude. Versículo 8. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Gente, é muito importante a gente entender esse contexto, por quê? Porque aqui está falando assim, olha, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Tudo isso para que ninguém se glorie. Tudo isso para que ninguém ache que pela prática das boas obras vocês serão recompensados, né? Para que ninguém venha se orgulhar. É o que a palavra está dizendo. Só que muitas pessoas choca essa palavra que vocês são salvos pela graça, né? E não tem nada que vocês possam fazer que vai mudar isso. E choca com a palavra que, tipo assim, a fé sem obra, ela é morta. Então vamos parar para pensar e entender. Nós temos que entender o contexto para entender esse versículo. Vou dar um exemplo para vocês que nunca mais vocês vão esquecer. Eu falei isso para os adolescentes no sábado e eu vou compartilhar isso com vocês agora. Porque tem gente que pega versículos isolados da Bíblia e aplica como se fosse tipo assim, eu vou viver isso aqui porque está na Bíblia. Não, você precisa entender o contexto que aquela palavra está inserida. Quando você pega uma placa e escreve nela assim, proibido usar biquíni, e você está numa praia de nudismo, o que está querendo dizer essa placa? Dentro de uma praia de nudismo, onde todo mundo anda pelado, né? E tem uma placa escrito, proibido usar biquíni, significa que você só pode entrar pelado. Ponto. É a praia, é o contexto da praia. Agora, se nós estamos numa praia de muçulmano, todo mundo usa burca. Muçulmano só aparece os olhos. Eles não podem mostrar o corpo. Então tá todo mundo de burca. Só pode entrar na praia com roupa. E tem a mesma placa escrito proibido usar biquíni. O que tá dizendo essa placa? Que você não pode entrar sem roupa. Que você tem que entrar com a roupa. Gente, isso é entender o versículo dentro do contexto. Porque tem gente que fala assim, pela graça eu sou salvo, isso por meio da fé e pronto, acabou. Acha que não tem que fazer mais nada. Porém, quando chega em Tiago, vai falar, a fé sem obra é morta. Ué, como é que isso funciona? Eu tenho que ter obra? Eu não tenho que ter obra? Dentro desse contexto, que ele está falando assim, olha, bênçãos celestiais foram derramadas sobre vocês. Vocês eram pecaminosos, eram filhos da desobediência. Uma vez que Cristo morreu por vocês, vocês agora são salvos. Nesse contexto, ele está dizendo que nada que você venha fazer vai te salvar ou vai deixar anulado o que Jesus fez por você. Somente pela fé em Jesus vocês são salvos. Entendendo o contexto? Agora, quando ele vai falar assim, a fé sem obra ela é morta, significa que se você tem uma fé, você diz que tem uma fé, mas você não pratica as obras dessa fé, não adianta de nada, não serve de nada. Vou te dar um exemplo. O que fez Abraão viver e ser reconhecido como um homem que teve fé? E tem uma palavra que diz o seguinte, Abraão, ele creu, e isso lhe foi imputado como justiça.
Abraão, ele teve fé e isso mostrou que era suficiente para ele. Como que a gente sabe que Abraão, ele teve fé? Abraão creu quando Deus virou para ele e falou assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Quando Deus virou para Abraão e falou isso, Abraão creu no seu coração. Só que talvez, se ele não tivesse saído da terra, nós não saberíamos que ele tinha crido. Ah, não, Abraão não creu não, porque ele não saiu. Não, Abraão creu e por isso ele saiu. Tá entendendo? A obra da fé dele era ele ter saído daquela terra. Era ele ter esperado que ia acontecer. Não, eu vou ter que sair, Deus mandou eu sair, eu vou sair. Então, uma vez que você tem fé, você acredita naquilo que Deus falou e automaticamente você vai executar conforme aquilo que ele falou. Se você tem fé em algo, você tem que caminhar nesse algo. Se você tem fé que Cristo morreu por você, agora você vai se comportar da maneira que ele pediu. E uma das coisas que ele vai falar para nós e vai ensinar é que com Cristo não existe acepção de pessoas. Fazer acepção de pessoas é pecado. Uma vez que você sabe isso, como que eu vou acreditar que você creu nessa palavra? Como eu vou acreditar que isso aqui é uma verdade agora que você vive? Quando você pratica. Quando você está no meio de várias pessoas e você não faz acepção. Quando você vai dar um presente, você não escolhe dar um presente mais caro para quem tem mais condições e um presente mais barato para quem não tem. Entende? O nível tem que ser igual. A acepção de pessoas é numa festa de casamento, você falar assim, eu vou separar esses melhores lugares, o reservado para quem eu amo mais. Não tem disso. Todos somos iguais. Existe um nivelamento para com Deus. Quando nós começamos a fazer acepção de pessoas, Deus vai falar assim, ah, tá bom. Começando a ser desclassificado, afastado do Pai. Porque tem gente que fala assim, ah, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, e pá. Tanto aqueles pecados que saltam aos nossos olhos. Sabe os pecados que saltam aos nossos olhos? Aí a pessoa fala assim, não, eu não cometo esses pecados. Mas quando vai ver, é um ciumento de mão cheia. É invejoso de mão cheia. Sabe fazer acepção de pessoas como ninguém. Esses são os filhos da desobediência. Os que permitem Satanás operar em seu coração. Com Deus é nivelamento. Se você creu, se você tem fé, você precisa praticar boas obras. Mas dentro desse contexto, ele está falando, nada do que você faça vai anular o que Jesus já fez por você. O nosso papel hoje é só aceitar Jesus como Salvador. Não tem outro meio, gente, de ir para o céu. Não tem. Você vai procurar e não tem outro meio. É somente por meio da graça. E é isso que esse versículo está falando. Entender o contexto? A partir de hoje, em nome de Jesus, não pega texto sem contexto. Não pega versículo isolado e começa a praticar esse versículo. Porque tem gente que fala assim, e comereis do melhor dessa terra. Eu vou comer de tudo que é de bom dessa terra, porque a palavra de Deus fala que eu comerei do melhor dessa terra. E aquele que é cristão e não está comendo do melhor dessa terra? Como é que fica? Ele não é cristão? Ele não vai viver essa palavra? Tem que entender o texto dentro do contexto, tá? Não adianta você viver só uma parte. Tem deixa eu buscar aqui aquela palavra que fala... que tem gente que pega só aquela parte de... E todas as coisas serão acrescentadas, né? Ah, eu vou ter o acréscimo de Deus em todas as coisas, eu vou ter a bondade de Deus em todas as coisas, mas esquece de aplicar a primeira parte do versículo, que é: buscai primeiramente o reino de Deus. Buscai primeiramente o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas são essas? As coisas a qual ele estava se referindo no versículo anterior, no capítulo, no parágrafo anterior, que se tratava de bênçãos espirituais, celestiais, de cuidado de Deus, do favor de Deus, sabe? E tem gente que acha, vou pegar todas as coisas, eu tenho acesso a tudo. Não é assim que funciona. Então aprende, não leia o texto sem o contexto. Vocês são salvos pela graça, isso é por meio da fé, isso não vem de vós, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém se glorie, né? Venha se vangloriar. Pois somos obra-prima de Deus. Versículo 11. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircunciso pelos judeus,
que orgulhavam da circuncisão. Embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano, naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão com Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora vocês foram trazidos para perto dele por meio do seu sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Meu Deus, ele faz isso aqui, ó. Uma vez que Jesus vem, ele derruba o muro de inimizade que nós tínhamos com Deus. E agora ele transforma isso aqui em quê? Em amizade. Tudo que nos separava de Deus, gente, tudo que nos separava de Deus, agora acabou aqui, ó. Estamos unidos novamente com Deus. Tem essa também, tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas, elas meio que confundem, né, Ana? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O contexto que essa palavra posso tudo naquele que me fortalece aconteceu é que Paulo, ele passava por muitas tribulações. Paulo teve um dia fartura. Um dia Paulo foi fariseu, ele andava com a nata da sociedade, ele era romano, ele é judeu de judeu, ensinado por Gamaliel, que era um mestre muito conhecido daquela época. Paulo, ele teve tudo nessa época. E depois que ele conheceu Cristo, ele começou a passar as lutas, as dificuldades, as provações. A igreja não queria sustentar ele teve que trabalhar. Ele pregava o evangelho, ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi tudo. Aí nesse contexto ele vai dizer assim, aprendi a ter pouco, aprendi a ter muito. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É nesse versículo. Ou seja, um dia eu tive muito, eu tive pouco, eu passei por dias felizes, alegres, eu passei por dias tristes, mas eu posso tudo em Deus. É tipo assim, Cristo é que me fortalece e me mantém de pé. Então tem gente que pega esse versículo e fala assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem nada a ver com, tipo, ter tudo nesse mundo. Deixa eu ver se eu respondo aqui mais uma pergunta. Não entendo essa parte da circuncisão. Consegue nos explicar? Claro. Mirela, vamos lá. A circuncisão era quando os homens, no passado, eles tinham que fazer a circuncisão. A circuncisão é quando você pega uma parte do pênis do menino e corta uma pelinha. Que hoje, as pessoas, se eu tiver errado, os médicos que estão aqui, me corrija. O povo fala que é fimose, não é isso? Uma doença que dá? Deixa eu pesquisar aqui para te explicar melhor. Aqui, ó, fimose é o excesso de pele que recobre o pênis, dificultando que a glande seja exposta. Então, isso aqui, ó, gera doença, esse excesso de pele no pênis. Quando Deus viu, ele falou assim, ó, eu vou separar o meu povo será separado. Então, aí pegava a pelinha, cortava. Naquela época não tinha cirurgia, era cortado mesmo. Então, isso era circuncisão no passado. Por que Deus fez isso? Porque como isso gerava doença, quando os homens cresciam e não cortavam, eles ficavam doentes. Então, Cristo falou assim, ó, todos os meninos vão ter que fazer isso. Mas ele estava ali separando um povo para ele. E essa era a marca de que aquele povo era separado. Gente, na África, o mau entendimento dessa palavra fez com que a circuncisão afetasse também as mulheres. As mulheres também têm isso cortado. E hoje, a maioria da parte das mulheres na África, elas não sentem mais prazer. Por quê? Porque tiveram o clítoris cortado. Então, essa era a circuncisão. E lá eles tinham todo um ritual, tem um ritual para fazer a circuncisão. E o povo de Deus andava dessa forma. Quando Cristo vem, ele vai falar assim, olha, judeus que não são circuncidados, pode parar, não precisa mais, não tem mais essa necessidade. E ali ele corta agora a circuncisão, sabe? Deu para ficar claro, ô Mirella? Então isso era a circuncisão, só acontecia com os homens e tinha o dia específico para acontecer, eu acho que era no 8º dia.
8º dia tinha que circuncidar a criança, que era cortar essa pelinha. Ali aquele homem, ele era separado para Deus. Check? Vamos lá, continuar. Eu falei que nós agora fomos unidos com Cristo. Misericórdia, até as mulheres eu não sabia. Hilda, isso é triste, triste, mas triste. Na vez que eu fui para a África, eu fui para Guiné-Bissau. E lá eles praticam ainda a circuncisão. Gente, é uma coisa que gera dor no coração. E eles cortam da mulher também. Só que lá é muito ignorante. Mas muito mesmo. Grande parte das mulheres lá não sentem mais prazer por conta disso. É algo que já foi abolido, não pode fazer mais. Lá em Guiné-Bissau, praticar circuncisão é crime, não pode, mas pelo fato deles acreditar que isso aproxima eles de Deus, eles fazem até hoje. E não deixa de fazer em ninguém. E eles fazem debaixo escondido, para não serem presos, mas eles não querem ficar mal com Deus, porque eles acreditam que até hoje tem que fazer circuncisão. E lá, gente, é um absurdo. A criança lá é circuncidada com 7, 8 anos, até uns 9 anos mais ou menos, fazem a circuncisão na menina e no menino, e depois que eles fazem o ritual, é uma festa, coloca a criança lá no meio, corta isso da criança e depois eles mandam a criança pro mato. A criança tem que passar alguns dias sobrevivendo no mato com um homem vestido com roupas de saco, é tipo um mulambo mesmo, com um monte de coisa de pendurada. Tem a imagem desse bicho, depois eu posso procurar e postar no grupo para vocês verem por curiosidade. Eles vestem uma pessoa, esse cara sai andando atrás da criança com um machado na mão, com foice, e a criança tem que correr no meio desse mato para sobreviver depois desse ritual. Agora para pensar, gente, depois de cortar a criança, sem curativo, sem cuidado especial nenhum, a criança fica no meio do mato, atrás, e esse cara andando atrás, e a criança tem que sobreviver. Depois de alguns dias ela pode voltar para dentro da sociedade de volta. É algo assim terrível. Eu assisti de longe, não dei conta de ficar perto, mas eu assisti de longe um ritual de circuncisão. É muito triste, mas muito triste mesmo. Porque é muito ignorante. Não, minha mão chega até dói. E igual, por exemplo, sabe quando aqui no Brasil a gente brinca de pega-pega, de esconde-esconde, de pique-cola 3 vezes? As crianças lá, elas brincam disso. A brincadeira delas é alguém pôr um saco na cabeça, ficar com aqueles penduricaio e pega e sai correndo atrás das outras. É natural deles. Eles brincam disso. Para eles é tudo normal. Mas olhando, gente, é muito triste. Eu vou lembrar o nome desse. É tipo um monstro lá para eles. Vou lembrar e vou contar para vocês. É muita ignorância. Mas aí eu vejo um pouco que a palavra de Deus ela foi se distorcendo, sabe? Quando eu conheci uma mulher e ela falou que ela foi circuncidada, essa mulher hoje ela é cristã e ela falou assim, isso é a maior sacanagem que eles fazem com as pessoas, porque até com as mulheres. E a mulher pede prazer total. A mulher lá, gente, é feita só para trabalhar. Os homens, eu fiquei de cara. É uma cidade onde você passa, todos os homens estão sentados sem trabalhar. E todas as mulheres carregando balde na cabeça, saco na cabeça, roupa na cabeça. É uma situação assim precária. Eu vou falar com vocês, o lugar mais pobre do Brasil, eu acho que não se compara a uma pobreza da África, de fato. Sabe? Porque as pessoas falam assim, por que não faz missão no Brasil? No Brasil tem muita pobreza. Coitado de um morador de rua, para ele chegar nos pés da pobreza que tem na África. Lá é uma pobreza, miséria, misturada com ignorância, sabe? Lá é um lugar que não tem água, gente. Você não faz muita coisa sem água. Lá não tem plantio, não tem, a terra é seca. Uma ignorância que só. Então não vai pra frente. Homem lá trabalha uma vez no ano, que é na colheita, que acho que é no meio do ano. Pronto, depois acabou. Lá eles têm muita castanha, caju, né? Lá tem a colheita de caju. Então é assim que trabalha, depois não trabalha mais. Então é muita tristeza, gente, e ignorância. Entrei nesse ponto para responder a Mirella sobre o que era a circuncisão. Tá respondido, gente? Eu quero compartilhar algo com vocês, porque a gente acabou de ler falando que
quando Cristo ele vem, ele nos une novamente com o Pai. Né? Nós estávamos afastados do Pai e agora ele nos une novamente com o Pai. Nós somos unidos por meio da graça. E eu quero contar algo para vocês. Lá em Romanos 8, vai falar assim, vou ler para vocês. É algo que vai fazer muito sentido para vocês e vai tirar toda a raiz de rejeição. Você que tem raiz de rejeição, escuta essa palavra. Romanos 8, versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravo e medroso, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Quando a gente lê essa palavra, eu vou explicar para você o que é ser unido com Cristo, o que é estar com Deus novamente. E nunca mais você vai deixar de usufruir disso aqui. Essa palavra está falando que Cristo, Deus, né, ele nos adotou, que nós não somos mais escravos. Antes, no passado, nós éramos escravos. Escravos de quem? Escravos do pecado. Só que ele pega e nos adota como filho. No Brasil, o sentido de adoção às vezes traz uma lembrança um pouco ruim. É como se dissesse assim, nossa, eu sou adotado, meu pai não me quis, minha mãe não me quis, nossa, eu sou adotado. Os pais que adotam crianças, em grande parte das vezes, eles não contam para a criança que ela é adotada. Eles falam assim, vou esperar ela chegar numa certa idade para contar que é adotada. Por quê? Porque a adoção, até 1988, mais ou menos aqui no Brasil, o filho adotado, ele não tinha os mesmos direitos que o filho que... É porque meu telefone chamou. Tá ok aí pra vocês? Tá tudo ok? Ou tá travado aí? Alguém me responde? Ok, obrigada, viu, minha irmã? Quando a gente olha para essa palavra de adoção, a adoção no Brasil, ela é classificada um pouco como, tipo assim, não é algo legal. Até 1988, por lei, o filho legítimo, o filho adotado não tinha os mesmos direitos que o filho legítimo. Ou seja, o filho adotado, ele era desprivilegiado. Embora ele tinha uma família, ele não tinha o mesmo direito que um filho. Porém, depois de 1988, essa lei agora é normal. O filho adotado tem o mesmo direito que o filho adotivo, que o filho legítimo. Quando você olha para essa palavra, aí você fala assim, nossa, poxa vida, até eu fui rejeitada a vida inteira, não tive pai, não tive mãe, o tempo todo na vida eu sou rejeitada por várias pessoas e por relacionamentos, amizades e muito mais. E até por Deus eu sou adotado? Dá para poder pensar isso, mas eu quero te ensinar hoje o que é ser adotado na palavra de Deus. Adotado na palavra de Deus não significa igual pra gente. Lá em Roma, quando eles saem e entram de novo, pra pessoa... Pro restante tá normal e tem uma pessoa que tá travando, é isso? Irmãzinha, sai e entra novamente para ver se para. Quando a gente vai ver a adoção, nesse contexto aqui que tá escrevendo para a igreja de Roma, a igreja de Roma, eles tinham um ritual. Esse ritual chamava Dias Lústricos. Os Dias Lústricos era dia de consagração. A criança nascia, no 9º dia, ela participava de um ritual de consagração que era chamado como Dias Lústricos. Esses dias, quando o pai, ele não registrava a criança de imediato, a criança não recebia nome. Com 9 dias de nascido, o cara ia lá até a criança, olhava para ela, ficava olhando para aquela criança e procurava nela defeitos. Se a criança tivesse algum defeito, o pai tinha o direito nesse dia lústrico de falar assim, esse não é o meu filho, e rejeitar aquela criança. Aquela criança agora ia viver de qualquer outra forma, mas o pai não levava ela para casa, não era filho dele. Então se o pai olhou e viu que tinha algum defeito, tinha algo que ele não gostou, ele ia falar assim, não quero essa criança, toma. Não vou levar para casa. Porém, se o pai olhasse para aquela criança e falasse assim, não, eu vou querer ele como filho, ele vai ser meu filho, como se fosse um filho perfeito, ele pegava aquela criança, dava nome para ela, levava ela para casa. Isso era conhecido como Dias Lústricos. Só que tem uma questão. Quando o quesito era adoção, se o pai, ele chegou lá para aquela criança, olhou para aquela criança e falou assim, eu vou querer essa criança, eu vou adotar ela.
ele nunca mais podia mandar ela embora de casa. Só que o pai que escolheu um filho, o filho era dele mesmo, o filho não é adotado, em algum momento da vida, se ele quisesse falar assim, não quero mais essa criança. Em Roma acontecia isso. Não quero mais essa criança. Ele tinha o direito de mandar a criança para fora e abandonar. E abandonar esse filho. Não é mais meu filho. Abandonou. Quando a criança ela era adotada, por lei deles, nunca mais o pai podia mandar ele embora da casa. O filho adotado nunca mais vai embora. O filho legítimo podia, em algum ponto, ser abandonado pelo pai. Agora vamos lá na palavra de Deus. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê aquele episódio que Jesus está na cruz, o filho legítimo de Deus, ele era o filho unigênito. Não é todo mundo que é filho de Deus, só é filho de Deus aqueles que aceitam Jesus hoje como Salvador. E se todo mundo fosse filho de Deus, não tinha necessidade dele escrever. E Deus enviou o seu filho unigênito. Unigênito significa meu único filho eu enviei. Na cruz, Jesus gritou, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? E quando ele grita isso, ele prova que ele era o único filho de Deus e ele prova que ele foi abandonado por Deus. Vocês têm noção disso? O filho legítimo agora está sendo abandonado por Deus. Por que ele foi abandonado? Por conta do meu e do seu pecado, que caiu sobre a vida dele. E naquele momento, ele se sentiu e foi abandonado pelo Pai. Olha isso. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? O filho legítimo está gritando agora, eu fui abandonado. Gente, o filho que era digno de estar dentro de casa, agora ele foi abandonado pelo pai. E aí ele vem agora em Romanos e fala assim, e Deus os adotou como filhos. Uma vez que nós somos adotados como filho, nunca mais seremos abandonados. É isso que significa para Deus. A adoção aqui para Deus não é igual a adoção do Brasil, que é um sentido ruim, que às vezes não tem os mesmos privilégios. As pessoas muitas das vezes têm preconceito com o filho adotado. Não, se nós olharmos para essa palavra no sentido do Brasil de adoção, nós vamos nos sentir rejeitados. Nossa, eu fui rejeitado, ninguém me quis. Não, a adoção naquela época, o pai olhou para o filho e falou assim, eu escolho ser o seu pai. Eu escolho ser o seu pai. Você agora é meu filho e nunca mais eu vou poder te abandonar. É nesse contexto que tem essa palavra. Gente, é sobre isso que nós estamos lendo agora em Efésios. Que nós éramos afastados de Deus, estávamos longe dele e agora nós somos unidos com ele por meio de Cristo. Uma vez adotado, nunca mais abandonado. Nunca mais. O filho legítimo pode ser abandonado. Jesus foi deixado. Agora, nós, nunca mais. Aqueles que aceitam Jesus como Salvador, nunca mais serão abandonados. E eu quero deixar já essa deixa aí para vocês. Tem alguém que está assistindo aí pela primeira vez e ainda não aceitou Jesus como Salvador e você quer se tornar filho hoje? Escreve nos comentários assim, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. E eu quero orar por você, porque somente por meio dessa frase, por meio dessa declaração, é que você se torna filho. E depois ele vai falar assim, e agora Jesus não é mais unigênito, ele é o primogênito do Pai. Ele é o primeiro de muitos filhos. Antes ele era o único filho, agora ele é o primogênito. Primogênito é o filho mais velho. Agora ele é o primeiro filho de muitos outros filhos que virão. Só é filho aquele que aceita Jesus como Salvador. Deixa eu ler esse comentário aqui. Raira, meu marido foi batizado 3 vezes. Ele que volta para a casa do Senhor, ele quer saber se vai batizar de novo ou renovar. Não entendi muito bem. Raira, meu marido foi batizado 3 vezes. Ele que volta para a casa do Senhor, ele quer saber se vai batizar de novo ou renovar. Não precisa. Uma vez que você batizou, né? É muito importante que você seja batizado maior, velho, né? Por quê? Porque uma criança, ela não reconhece que ela tem pecado. E batismo significa arrependimento de pecado. Então não tem como batizar uma criança. Por isso que eu não acredito no batismo de criança. A não ser que a criança faça ali uns 8 anos, uns 9, e ela reconheça que ela tem natureza pecaminosa, que ela precisa de Jesus e que ela vá se batizar.
Uma vez que seu marido já reconheceu que ele é pecador e ele se batizou, ele não precisa batizar de novo. A não ser que ele queira, por símbolo, por vontade, porque ele sentiu que na época que ele batizou, ele não fez de todo o coração. Se ele quer batizar de novo, nada impede ele de batizar de novo. Mas necessário não é. Além de filhos, somos reconhecidos como amigos de Deus. É isso aí. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Deus e Senhor da minha vida. Amém. Franciele, é isso mesmo? Falei seu nome certo? Marmitas Fit Franciele. Fran, vou orar por você, viu? Tem mais alguém aqui que quer aceitar Jesus como Salvador e ainda não aceitou? Se você quer voltar, deixa eu ver aqui. Iséias, você está aceitando Jesus como Salvador? Se for, escreve isso. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor. Amém. Glória a Deus, Alessandra. Fico feliz, viu, que você estudou essa palavra essa semana. E é sobre isso. É sobre sermos adotados e nunca mais separados. Quero orar por vocês. Tem mais alguém? Se tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar hoje, escreve assim: Senhor Jesus, eu quero voltar. Milena. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor. Sim, Milena, agora Ele é Salvador e Senhor da sua vida. Você não é mais criatura de Deus. Agora você se torna filha. Você nunca mais será abandonada. Bom dia, eu estou buscando todos os dias esse caminho. Glória a Deus, meu irmão. Deus te abençoa. Meu esposo aceitou, José Maria. Ele assiste, mas ele está afastado. Glória a Deus. José, que Deus te abençoa. Que ele volte e escreva o seu nome no livro da vida. Estou muito feliz, tá bom? Glória a Deus, Meire, por isso. Que felicidade. Olha isso, gente. O esposo da Meire está ali assistindo com ela e aceitou Jesus como Senhor da vida dele. Franciele, Isaías, Milena e José. Glória a Deus. Tem mais alguém, gente? Se tiver mais alguém, eu quero orar por você. É hoje, hein? O pai vai olhar para você e vai falar assim: eu escolho ser o seu pai. Talvez você nunca teve um pai terreno. Talvez você não provou de paternidade nem maternidade. Mas Deus, Ele escolhe ser seu pai e Ele supre todas as suas carências como filho. Qualquer dia eu vou fazer uma live sobre paternidade. E isso vai virar a chave de muita gente. Porque tem muita gente que é ferida, é carente. Acha que todo mundo está rejeitando, com identidade mal formada e mil coisas mais. Vou fazer uma live sobre paternidade. Nós vamos trabalhar essa questão da cura. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, eu quero entregar essas 4 vidas nas tuas mãos. Se tem alguém aqui, meu Deus, que quer voltar para os teus caminhos hoje, que o Senhor toque aí no coração, faça o coração bater mais forte. Meu Deus, mexe aí as perninhas, mas mostra para essa pessoa que ela precisa do Senhor. Em nome de Jesus, Deus, escreve esses nomes no livro da vida e que nunca mais, Pai, eles sejam retirados de lá. Uma vez adotados, nunca mais deixados para trás. O filho legítimo, ele pode até ser colocado para fora de casa, mas o filho adotado para o Senhor nunca mais pode ser colocado para fora de casa. Fortalece eles, conduza, que eles tenham sabedoria espiritual, que eles tenham entendimento da vontade do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que Satanás não tenha vantagens sobre a vida dos teus filhos. Que eles possam mesmo se tornar invisíveis aos olhos do diabo, Pai. Mostra para eles agora, Deus, quão grande é o Pai que eles acabaram de receber. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, hoje é dia de festa no céu. Que felicidade, viu? Muito feliz por vocês. Glória a Jesus, glória a Jesus. Obrigada, Deus. É muito bom, sabe? Tem uma caminhada pela frente agora. Não pensa que é só aceitar. Vamos caminhar junto. Quero ver vocês no devocional todas as manhãs, porque a palavra transforma, sabe? Acho que se não fosse efetivo, se não fosse algo que desse fruto, se fosse palavra jogada ao vento, não teria aqui 100 pessoas nessa live.
Tem 100 pessoas que agora caminham comigo todos os dias, que são filhos na fé para mim, que eu amo como ninguém, que eu oro por eles e falo, Deus transforma, Deus faz ficar firme, Deus tira carência. Eu oro pela vida de vocês. Então eu quero ver vocês aqui. Eu tenho responsabilidade com vocês. E eu vou prestar conta de tudo que eu falei aqui diante de vocês. Uma vírgula que eu tiver falado errado, o Senhor vai cobrar de mim. A palavra fala que o peso, o julgamento para aqueles que ensinam é muito mais pesado. Porque ai daqueles que ensinam errado. Então, gente, eu tenho temor, eu tenho zelo, porque eu sei o que está me esperando. Se eu falar coisa errada com vocês, eu tô no sal. Eu tô no sal com Deus. Então, eu busco ser com zelo, ensinar vocês com zelo. Então, para vocês que aceitaram Jesus aqui comigo e já caminham comigo, permaneçam. Porque aqui é um lugar onde eu tenho discipulado vidas. É um lugar onde eu tenho ensinado, separado um povo, sabe? E eu peço a Deus que vai fazer muito mais ainda nas nossas vidas. Então, caminhem comigo essas 4 pessoas aí que aceitaram Jesus hoje. Porque não é só aceitar, tem uma longa caminhada pela frente. Finalizando a leitura, para a gente poder encerrar e orar. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas co-cidadão do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo, Jesus. Nele somos firmados e unidos, constituído um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Quero terminar, mas antes eu quero te falar, você sabe o que é a pedra angular? A pedra angular, quando você vai começar uma construção, pensa aqui, tem que levantar uma parede aqui, eu tenho que levantar uma parede aqui. A pedra angular é essa pedra aqui, a pedra de esquina. Ela vai dar rumo para todas as paredes, tanto a parede que vai para cá, quanto a parede que vem para cá. A pedra angular é a primeira pedra a ser posta numa obra. Pedra de esquina. Colocou aquela pedra, toda a parede, os tijolos que vão subir, que vão para as laterais, serão endireitados com ela. Ela é a pedra que dá rumo, que sustenta. É isso aí, Lu. Então, Jesus, ele é a pedra angular. Ele é a pedra que dá rumo para as nossas vidas. Nós somos edificados nele. E uma vez que fomos edificados nele, nós crescemos de forma reta, nós crescemos de forma simples, de forma que vai permanecer de pé. Esses somos nós, edificados em Deus. E assim eu quero terminar, sabe, essa palavra. Pedra angular, fundamental é Cristo e não Pedro. Sim, tem muita gente que fala, que usa dessa palavra e fala que Pedro é a pedra angular. Não, Cristo vira para Pedro e fala assim, Pedro, tu és pedra e sobre ti edificarei a minha igreja. Isso significa que ele seria um dos principais da igreja. Ele seria aquele que daria fundamentos, ensinaria a igreja a caminhar debaixo da visão de Deus, né? Então é isso. Pedra angular é Deus. Que a sua vida possa ser endireitada de acordo com a pedra angular. Coloque sua mão no coração. Eu quero orar por você. Eu espero que o Espírito Santo, ele continue ministrando, gente, muito mais do que ele ministrou no meu, ao seu coração. Depois, compartilhe comigo se você se sentir à vontade. Aqueles que quiserem me mandar um direct, contar o que você tem vivido, a sua história, como tem sido para você, fique à vontade, pode me mandar mensagem. Eu amo responder. Comecei a mandar mensagem para o pessoal do grupo. Tô na letra B ainda, tá, gente? Tem 700 pessoas para poder mandar mensagem. Daqui a pouco eu vou chegar na sua letra, vou mandar para você. Então, aguenta firme aí, porque eu quero estar de perto com vocês, tá bom? Para quem entrou hoje pela primeira vez, temos um grupo no WhatsApp e nesse grupo é onde eu mando a tarefa do dia e mando a música devocional. Vou deixar o link do grupo nos stories. Você clica lá e entra no grupo, tá bom? Combinado? Eu aqui, viu, Raira? Alex, estou muito feliz com você. Alex, eu não te mandei mensagem? O A e o B já foi, hein?
Se você é A ou B e ficou de fora, manda uma mensagem. Raira, eu sou A e B, tá? Não recebi mensagem. Mas eu tenho salvo todo mundo, eu tenho orado por vocês demais. Gabi, eu vou deixar o link do grupo no WhatsApp. Tem canal no YouTube. Vocês que ainda não se inscreveram no canal no YouTube, vai lá e se inscreva. Quem que tá aqui pela primeira vez, assistiu a live toda? Fala aí pra eu te conhecer, quero te conhecer. Talvez você assistiu a live e não gostou. Mas fica, volta amanhã. Volta amanhã que uma hora você gosta. Isso aqui é igual família. Você não nasce gostando da sua família toda. Você vai convivendo e aí você vai amando, tá bom? Aí, ó, Milena, Vanessa, Silvana. Deixa eu ver aqui, ó. É Ever, eu não sei se é Ever ou pode ser uma outra pessoa. Franciele, Luzia, Joana, glória a Deus, glória a Deus. Luzia, glória a Deus, viu? Tô muito feliz que vocês estão aqui. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Entrem no grupo do WhatsApp, façam as tarefas, porque eu coloco tarefa do dia para que você possa aplicar isso que a gente acabou de ler, tá bom? Peço oração pelo Hermes. Vai precisar tirar um aparelho da traqueia. O convênio precisa aceitar. Amém. Vou orar, tá, ô Inês? Eu sou a segunda vez. Te achei por acaso aqui no Insta há algumas semanas. Que lindo! Eu creio que não foi o acaso, não. Foi o Senhor. Deus, Ele tem me dado e confiado muitas vidas. Eu tô amando muito, sabe? Tem gerado amor por vocês. Amor mesmo. De sentir saudade. Fiquei muito triste que ontem eu não entrei na live. Mas ontem eu não dei conta. Nós terminamos o encontro de adolescentes muito tarde. Os meninos não iam embora da igreja, gente. Terminou o culto. Eu falei, acabou o culto, gente. Pode ir embora para casa. Os meninos não foram embora. E ficaram até tarde louvando, cantando. Fui comer, já era tarde. Dormi, já era mais de 1 hora. E aí não dei conta de levantar às 5. Amém? Mas eu tenho muita saudade quando eu não apareço por aqui. Amanhã, traga mais um com você pra gente poder fazer a live, tá bom? Vamos orar. Coloca sua mão no coração. Repete isso comigo. Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra. Que ela possa germinar em meu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te entregar cada vida aqui. Passar cada uma delas pro teu cuidado, Deus. Uma vez que eu descobri, Deus, que eu sou adotada, e uma vez adotado não pode deixar de ser filho, me alegrei muito, Pai, porque independente do que aconteça conosco, nós nunca seremos abandonados pelo Senhor. A gente pode até olhar na areia e ver só uma pegada, mas essa é a hora que o Senhor nos pega no colo. Então, Deus, diante de cada vida aqui, de cada pessoa que tem passado por situações adversas, eu oro, Pai, e clamo com particularidades por cada uma dessas vidas. Pessoas que aqui apresentaram pedidos de oração, colocaram aqui a sua situação, expôs aqui o seu problema. Deus, eu quero orar por essas pessoas, que o Senhor possa intervir agora. Meu Deus, que as bênçãos do céu possam alcançar essas pessoas em nome de Jesus. Deus, eu ministro cura aqui neste lugar, Pai. Se tem alguém enfermo no nosso meio, com dor de cabeça, dor na coluna, dor no pé, dor no joelho, meu Deus, aonde seja essa dor, enfermidade, dor, eu dou uma ordem agora, sai em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, por essa cura. Muito obrigado por operar essa maravilha no nosso meio. Nós te agradecemos e colheremos testemunho por meio dessa palavra. Deus, aqueles que estão no hospital, visita agora, Deus. Visita agora cada um que está no hospital, passando por uma tribulação, passando por uma luta. A vida do Hermes, Deus. Que o convênio possa mesmo aprovar aí, Deus, esse pedido dele, da retirada do aparelho. Em nome de Jesus, Deus, é que nós te pedimos. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a caminhar e prosseguir. Por conta do pecado, nós ficamos doentes, mas por meio de Cristo, nós somos sarados. Então, por meio dessa autoridade que me foi confiada, eu ministro cura nesta manhã. Meu Deus, se tem alguém aqui que está representando alguém da família, está pedindo por alguém da família, leva a cura agora, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós não fomos feitos para ficar doentes. Nós não fomos feitos para ser enfermos. Então, em nome de Jesus, coloca uma gota, Jesus, do teu sangue nesta vida e cura agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Façam todos um excepcional dia.
Depois testemunhe daquilo que Cristo está fazendo na sua vida. Tem alguém que foi curado imediato? Se tiver, manifesta aí. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Raira, o print. Aleluia. Deixa eu ver se teve alguém que foi curado imediatamente. Deus te abençoe, minha irmã. Te amo. Também te amo, Inês. Glória a Deus. Milene, você está entrando agora. Nós estamos encerrando a live. Mas você é convidada para estar aqui amanhã, tá? 6h40. Deixa eu tirar o print. Tirou? Gente, me dá uma dó desativar comentário. Eu sei que vocês gostam de falar. Deus abençoe o dia de vocês, viu? Mãe, quer aparecer na live? Quer não? Minha mãe não gosta de foto não, gente. Nunca vi, não gosta de foto, não gosta de aparecer. De onde que eu tirei esse aparecimento todo, né? Beijo. Vai lá no YouTube, assiste no YouTube também. Tô precisando de inscritos no YouTube, gente. Eu preciso de 1000 inscritos, tô quase lá. Vai lá, me ajuda, tá bom? Beijo. Amém, Alex.